boa tarde a todos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a introdução alimentar. No caso, era para a live ocorrer no Instagram da Unime, só que aí deu um probleminha, então vai ocorrer aqui, vai ficar salvo aqui, mas posteriormente eles vão postar lá também, tá ok? Deixa eu chamar aqui a Liusca. Tá ok? Olá, Olá, tá me ouvindo? tô ouvindo sim. Pronto, Só. desde já a gente quer te agradecer por ter aceitado o Ai, nosso convite. tá ouvindo? Ai, tanta mensagem chegando. Voltou? Pronto, estou ouvindo. Então, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar aqui compartilhando seu conhecimento com a gente. É uma honra para todos nós. Ah, obrigada pelo convite. Eu fiquei muito honrada também em receber esse convite de vocês, que acaba sendo um reconhecimento de todo o trabalho que eu tenho feito. E eu agradeço o espaço, né, por vocês terem me dado esse espaço para falar um pouco. Sim, então, nossa matéria de hoje é Seminário Integrador da Saúde da Criança e do Adolescente. E como você disse, ficamos com o tema Introdução Alimentar, que é um tema muito bom em ser discutido e muito importante também, né? Sim, com certeza. Então, a introdução alimentar, ele é um termo para designar a alimentação do bebê, né? Quando o bebê ele completa 6 meses de vida e a partir daí começa a ser introduzidos novos alimentos, além do leite materno, né? Então, se você quiser se apresentar para o nosso Instagram. O que que quer dizer a introdução alimentar? Na verdade, ela é uma fase, assim como a amamentação é uma fase, a introdução alimentar é uma outra fase, depois a gente parte para a alimentação infantil e é daí em diante. Então, introdução alimentar compreende o período que vai de 6 meses até os 2 anos de idade da criança. Então, não é simplesmente aqueles 6 primeiros meses até a criança completar 1 ano, mas sim até ela completar 2 anos. E nesse momento da introdução alimentar, a gente vai apresentar os alimentos para a criança em diversas texturas, formatos, diversos sabores, para que ela conheça e aprenda a comer. Então, o comer é um ato aprendido, assim como o mamar, o engatinhar, o andar, o falar. Então, todos são atos aprendidos. Então não é simplesmente porque eu coloquei aquela criança de 6 meses para comer que ela vai saber comer de forma inata. Na verdade, ela vai começar a partir dos 6 meses a aprender a comer. E o nosso papel enquanto cuidador dessa criança é ensinar. E a criança aprende de diversas formas. E eu vou falar assim ao longo da live quais são essas formas e como fazer essa introdução alimentar para que ela seja uma introdução alimentar de sucesso. Pronto. Então, você pode aí prosseguir falando um pouquinho sobre os alimentos que pode, que não pode, que deve, que não deve, e os É, métodos a utilizar. tá, ok. Antes de falar um pouco sobre os métodos, o que pode, o que não pode, eu considero muito importante falar sobre alguns sinais que a gente tem que observar na criança para começar essa introdução alimentar. Então, não é só porque a criança fez 6 meses de vida que virou a chavinha. Por exemplo, hoje ela completou 6 meses e hoje necessariamente ela vai precisar comer, vai precisar começar a introdução alimentar. Então, não é assim, magicamente, de um dia para o outro, que a criança vai começar a comer, só porque ela fez 6 meses. Na verdade, a gente tem que observar alguns sinais dessa criança para ela indicar se ela já está pronta para começar esse processo de alimentação. Então, quais seriam os sinais? É o que nós chamamos de sinais de prontidão, dentre eles observar se a criança já senta com apoio ou com pouco apoio ou sem apoio. Então, lá pelos 5 meses, antes dos 5 meses de idade, essa criança geralmente, quando a gente coloca ela sentada, ela acaba tombando para o lado e caindo, porque ela ainda não tem essa habilidade do sentar. Mas a partir dos 5 meses ela começa a adquirir essa habilidade. Então, se a criança já começa a sentar sem apoio ou com pouco apoio, esse é um sinal de que ela está se preparando para comer. Um segundo sinal seria sustentar a cabeça e o pescoço. Então, quando o bebê nasce, se você bota ele na vertical, você observa que a cabeça dele vai tombar para o lado.
então ela não está preparada para comer, mas a partir dos 5 meses e meio, ela começa a sustentar essa cabeça e o pescoço, e isso é um sinal importante justamente para que quando ela comece a comer, ela não tenha risco de engasgar, por exemplo. O interesse por objetos, sejam eles alimentos ou brinquedos, de pegar esse objeto e levar à boca. Então, também isso é um outro sinal de prontidão. E o reflexo de protusão da língua, que é quando a criança coloca qualquer coisa na boca, ela geralmente empurra para fora da boca com a língua. Isso é um reflexo de proteção, que é o reflexo de protusão. Só que a partir dos 5 meses e meio, ela começa a diminuir esse reflexo justamente porque ela vai agora fazer o movimento oposto. Ela vai conseguir colocar algo na boca, jogar para trás e engolir. Então, esses são os sinais importantes de se observar antes de começar a introdução alimentar, mesmo que a criança tenha os seus 6 meses completos. Um outro fator importante de se ressaltar aqui na live é que aquelas mães que amamentam têm que entender que entre 6 meses de vida até 1 ano, o leite materno vai ser o principal alimento dessa criança. Então, não é porque ela vai começar a aprender a comer que o leite vai deixar de ter um papel importante, o leite materno. Ele ainda vai ser muito importante até 1 ano de vida da criança. É o que na cabeça dela vai ajudar ela matar a fome. Então, ela ainda não vai reconhecer o alimento como algo que vai matar a fome dela. Então, ela reconhece o leite materno com esse papel. E aí, eu vou introduzir os alimentos de forma gradual, mas é importante que se diga que não é para desmamar a criança porque começou a comer, ou então se a criança, num primeiro momento, tem alguma dificuldade de aceitação, tirar o peito para que ela coma melhor, porque isso são atos que podem, inclusive, dificultar esse processo de introdução alimentar. E aí, quando eu observei os sinais de prontidão, vi que essa criança já está pronta para comer, o que é que eu devo oferecer para essa criança? Na verdade, a partir das novas descobertas da ciência, a gente tem um guia alimentar que, inclusive, vocês postaram lá na página, e eu adorei a matéria, eu curti lá. Está bem descrito que, a partir do nosso guia, todos os alimentos já podem ser ofertados nesse primeiro momento. Então, eu posso ofertar os carboidratos, as proteínas, as leguminosas, os vegetais, as verduras, os legumes. Então, todos os alimentos vão poder ser ofertados. O que vai mudar é a forma de introdução. Se eu escolher uma forma de introdução alimentar que nós conhecemos como tradicional, que é aquela que a maioria dos nossos pais, por exemplo, adotaram, que é de amassar os alimentos e ofertar para a criança, eu vou cozinhar de uma forma, amassar e ofertar. E no BLW, que é um outro método em que eu já não amasso o alimento, eu já coloco ele em pedaços para que a criança tenha o domínio de poder segurar o alimento, levar à boca e comer, eu vou cozinhar de uma forma e fazer cortes adequados para essa criança conseguir se alimentar. Mas todos os alimentos podem ser ofertados. Então, dentro de cada grupo, não existe uma restrição de que, por exemplo, no grupo das proteínas, eu não posso ofertar o ovo. Eu posso, e inclusive eu devo, já aos 6 meses, ofertar o ovo justamente para diminuir o risco de alergia alimentar. E a maioria dos alimentos, nesse primeiro momento, o que não acaba entrando é o grupo dos laticínios, que é o dos leites, justamente por um risco maior de alergia, mas a gente já pode introduzir ele entre os 12 meses e 1 ano de vida. Mas os grupos que compõem o prato do almoço e do jantar de adultos podem compor o prato dos pequenos já a partir dos 6 meses. Pronto. E tem alguns métodos, né, que são utilizados para a gente estar introduzindo esses alimentos. Porque muitas mães... Porque, tipo assim, eu tiro por minha casa, minha mãe mesmo. Quando ela começou a introduzir os alimentos sólidos ao meu irmãozinho, ele fazia muita bagunça. E ela se irritava muito com isso. Aí deixava de dar. Aí você pode explicar um pouquinho pra gente por que é necessário deixar aquele sujo mesmo? Isso. Olha, é importante entender que qualquer método que eu escolher, existem hoje conhecidos, né, e praticados, existe o método tradicional, que é como eu disse, é um método que a gente amassa os alimentos. Então, a gente vai cozinhar da forma que a gente já é habituado a cozinhar
apenas retirando sal e temperos industrializados. Então, aqui nesse momento, é importante ressaltar que não se deve usar alimentos ultraprocessados para ofertar para a criança. E dentro desses ultraprocessados, nós conhecemos os temperos prontos. São alimentos ultraprocessados que a criança não tem a capacidade de digerir, que inclusive pode causar alergias e outras coisas mais na criança. Então, eu tenho que preferir, se eu quiser temperar a comida do bebê, preferir temperos naturais. E aí eu posso temperar com todos os temperos naturais que eu conheço, que é o cheiro verde, a cebola, o pimentão, o alho, e, e dar preferência para esses temperos e apenas não adicionar o sal. Então, cozinhei o alimento da criança, eu vou amassar apenas no garfo e oferecer. E aí eu vou, ao longo do processo, amassando menos, até que lá no ano a criança já consiga comer a mesma consistência da família, o alimento sem amassar. No BLW, eu vou fazer os cortes. Então, vou temperar com os temperos naturais, sem adição do sal, e vou cortar de forma adequada esse alimento para a criança ter a capacidade de segurar o alimento, levar à boca e comer, de forma totalmente segura. E tem o participativo, que é a junção desses dois métodos. Então, eu amasso os alimentos, mas eu oferto ele também inteiro e a criança vai interagir naquele processo. E dentro desses métodos, independente do método escolhido, a família tem que entender que vai existir bagunça, vai existir sujeira. E isso também ajuda no processo de aprendizagem. Porque para a criança entender e conhecer o alimento, ela precisa tocar, ela precisa cheirar, ela precisa manusear, então ela precisa pegar naquele alimento para conhecer a textura, se é macio, se é mais duro. E isso é até Hã? Não É uma entendi. experiência, né? É uma experiência em todos os sentidos, porque comer, se a gente for refletir, é um processo muito complexo. Então, eu tenho toque, eu vou pegar aquele alimento e depois pegar com a colher. Eu vou levar à boca, então tem a sensação dos sabores na boca, das texturas. Então, é um processo multifatorial, é um processo muito complexo. E para aquela criança que até aquele momento só conhecia o leite, que é um alimento líquido, que ela não vai precisar mastigar, ela não vai precisar o sabor muda um pouco do leite materno, mas são mudanças discretas, então não existe grandes mudanças de sabores dentro do leite materno. E agora não, agora ela vai conhecer alimentos de diversos sabores e texturas. Então, para que ela conheça, ela precisa da interação, que é o tocar, ela precisa manusear, amassar. Então, a criança ainda não tem um domínio da motor fino, que a gente chama, que é a pinça, mas ela tem o mais grosso, então ela pega as coisas e amassa mesmo, porque ela ainda não tem essa diferença entre amassar de forma suave ou amassar mais duro. Então, ela vai esmagar, ela vai querer espalhar, ela vai querer passar no rosto, ela vai querer comer de fato. Então, são processos que vão ajudar essa criança a entender aquele alimento para então levar à boca e comer. E se eu quiser, tipo, tolir ou não quiser que ela faça, eu não quero que a criança se suje, não quero que ela pegue, porque vai fazer bagunça, eu vou estar boicotando essa introdução alimentar, porque eu vou estar criando barreiras dentro do processo que dificultam a criança a entender o processo e engajar nesse processo, porque no início da introdução alimentar, a gente não espera que de fato a criança coma. Então, a gente não espera que vai fazer um prato cheio de alimentos e que ela vai colocar tudo para dentro maravilhosamente bem. A gente não espera isso. O que a gente espera é essa interação para que ela conheça e, a partir do conhecer, que ela tenha vontade, curiosidade de colocar na boca, mastigar e dali para frente engolir. Só que quando eu vou colocando as barreiras de, eu não quero que a criança se suje, eu não quero que ela faça bagunça, eu vou dificultando esse processo, porque a criança acaba até perdendo o interesse em conhecer aquilo, porque tem tantas barreiras para ela ultrapassar que ela não pode, que ela não tem a oportunidade de fazer, que ela acaba até se desinteressando. E aí a gente vê, infelizmente, o aumento de muitos casos de seletividade alimentar,
que foram processos que em algum momento tiveram barreiras que a criança não conseguiu ultrapassar, e aí ela foi criando adaptações nesse processo de alimentação que se desenvolveram, infelizmente, em seletividades alimentares. Desculpa. E aí, dentro do processo, também acho importante ressaltar que, assim, além disso, que a gente saiba que existem alguns alimentos contraindicados nesse início, que é importante que a gente tenha esse cuidado, justamente porque alguns alimentos podem representar um risco à criança. Dentre eles, o mel, porque o mel, ele pode, se a gente querer inserir logo nos 6 meses, ele pode ter um risco de causar uma doença chamada botulismo, que é uma doença fatal para crianças menores de 1 ano, justamente porque elas não têm o sistema imune completamente maturados e ela não tem anticorpos para fazer, né, a defesa do seu organismo. Então, ela pode vir a adoecer e ir a óbito justamente por ela ter se contaminado. Então, o mel, por esse grande risco, e a gente não tem uma segurança 100% da produção, enfim, né, de que o mel não vai estar contaminado, então a gente prefere contraindicar nesse início da introdução alimentar. O suco. Por que o suco, assim, eu vi que vocês fizeram uma postagem muito bacana também na página falando sobre o suco. E assim, não é que ele seja totalmente contraindicado, mas existem motivos para nesse início não oferecer, justamente porque a criança ela precisa conhecer o alimento. E o suco não é um alimento in natura, o suco é um produto da fruta. Então, antes de eu querer inserir o suco, eu preciso que a criança conheça essa fruta. Até porque a fruta traz muito mais benefícios que o suco. Então, a criança aprendendo a gostar da fruta, é mais fácil ela tomar lá na frente qualquer tipo de suco. Agora, quando eu começo a inserir somente o suco, a criança não tem estimulação de mastigação quando ela toma o suco. O suco acaba perdendo muitas vitaminas no processo, as fibras. Então, nesse primeiro momento de conhecer o alimento, é importante oferecer sim a fruta e mais para frente ofertar o suco. Os produtos ultraprocessados também não são indicados de serem ofertados nesse início, justamente porque são produtos de base industrial. Então, é uma modificação e geralmente tem muitos produtos químicos, industriais, que a criança não tem a capacidade de digerir. Então, é importante evitar a oferta desses alimentos para o bebê. Então, realmente basear essa introdução alimentar em alimentos in natura e minimamente processados. E o famoso Danoninho, eu gosto muito de falar dele porque já é enraizado na sociedade que ele é um alimento para criança. E aí, às vezes, a família deixa de dar um alimento saudável para a criança para ofertar no lugar o Danoninho. Mas se você for ler o rótulo, o Danoninho é rico em açúcar. Tipo, é um dos primeiros alimentos, dos primeiros ingredientes do produto. Fora isso, se você for no site da empresa, a própria empresa não recomenda esse alimento para crianças. Justamente porque ela sabe que a criança não tem a capacidade de digerir aquele alimento. Então, ela não seria irresponsável em dizer, não, você pode dar para o seu bebê. Então, assim, realmente é um desconhecimento, foi algo culturalmente implantado na sociedade, que seria um alimento para a criança e, na verdade, não é. Então, realmente, evitar ofertar isso no início. E o açúcar. Assim, a gente também tem o péssimo hábito de ofertar açúcar para as crianças, porque acha que as crianças só vão aceitar, por exemplo, algum alimento líquido se tiver açúcar, algum mingau se tiver açúcar. Mas, na verdade, o açúcar acaba viciando o paladar da criança. Então, nesse início, pelo menos até os 2 anos, é importante evitar o açúcar justamente por conta que a criança acaba dando preferência ao doce do que a outros sabores. Então, é importante, até os 2 anos de idade, a gente oferecer todos os sabores para a criança. O azedo, o amargo, o ácido, o doce das frutas e o salgado. Porque a criança vai criar, a partir do que ela conhecer, o seu repertório alimentar.
Então, se eu dou só alimentos doces para a criança, ela vai ter um paladar doce e não vai gostar dos outros sabores. Mas como até os 2 anos ela está aprendendo, até os 2 anos eu preciso ofertar todos os sabores para que a criança saiba o que ela de fato gosta e forme o seu repertório. Então, na verdade, o repertório da criança é um reflexo da sua introdução alimentar. Porque se eu oferto um limitado número de alimentos, se eu oferto, por exemplo, 10 alimentos para a criança, ela vai conhecer apenas esses 10 e não vai ter muitas opções alimentares para formar o seu repertório. Agora, se eu ofereço uma gama de alimentos, de sabores, de texturas, a criança tem a oportunidade de formar um repertório alimentar grande. E aí a probabilidade de lá na frente ela ser seletiva é muito menor. Agora, conforme eu vou limitando essa apresentação, infelizmente, o que pode ocorrer é sim lá na frente ela ter um processo de seletividade alimentar mais severo, que é o que vem aumentando nos últimos tempos e é o que a gente tem que evitar agora nesse momento. Pronto. Tem uma pergunta aqui de Emily. Como evitar a obesidade infantil desde cedo? É muito simples. Na verdade, a obesidade acaba, como você diz, quando a gente pensa na palavra, é o excesso. É o excesso de tudo, é o excesso de qualquer alimento. Então, o que ocorre? Como é que eu evito o excesso? É ofertando alimentos in naturas e minimamente processados, que são alimentos saudáveis, que a criança vai conseguir digerir, extrair dali os nutrientes necessários para o seu crescimento e desenvolvimento e crescer de forma saudável. Como é que eu evito o excesso? Quando eu vario muito a alimentação, quando eu coloco fibras alimentares, quando eu dou uma gama de alimentos saudáveis, a criança não tem a necessidade de estar comendo a todo tempo. Agora, quando eu entupo a criança de doce, ela tem uma fome que a gente chama até de fome oculta, porque ela tem falta de nutrientes, ela está tentando suprir essa necessidade, ela acaba comendo em demasia. Uma outra situação que é muito importante desde o início da introdução alimentar é respeitar a fome e a saciedade da criança. Então, a criança, ela nasce com a capacidade de se autorregular. Então, as mães que amamentam conseguem observar isso bem. Por exemplo, quando a criança está ali no peito, eu não sei quanto está saindo de ml de leite. Eu não sei se a criança mamou muito, eu não sei se a criança mamou pouco, mas ela mamou o suficiente para ela. Ela sabe. Então, acaba que desde o processo de amamentação a gente consegue observar a capacidade de criança de autorregulação. Ela entendeu o quanto ela precisa para se alimentar e crescer e se desenvolver, e ela sabe a hora certa de parar de comer. Então, quando começa a introdução alimentar, é importante que o cuidador, a pessoa que alimenta a criança, entenda os sinais. Existem sinais de fome que a criança demonstra, que é quando ela fica mais irritada, ela fica mais agitada. E o sinal de saciedade, geralmente quando a criança empurra a colher, vira o rosto, aí já não se interessa mais por comer, colocar o alimento na boca, ou fica mais brincando que comendo. Então, são sinais que a gente tem que identificar e dizer, opa, a criança já está satisfeita. Então, não precisa empurrar a comida na criança, não precisa dizer, come mais uma colherzinha, come mais um pouco, porque a gente tem que, nesse início de introdução, até os 2 anos e até para a vida, entender que o processo do comer é um processo individual, é um processo da criança. Então, eu não posso levar as minhas expectativas de alimentação para a criança. Então, assim, se às vezes geralmente acontece isso muito com os pais. Os pais enchem o prato da criança, aí vai alimentar, e parece que a criança comeu só 2 colheres, aí fica, ai meu Deus, comeu só 2 colheres. O que eu vou fazer? Essa criança tá com fome. Aí eu vou fazer um leite, aí eu vou fazer um mingau, porque ela tá com fome. Isso são coisas que são nossas referências pessoais, que a gente quer, a gente quer transpor, quer colocar nas referências da criança. Mas, na verdade, a criança, se ela comeu 2 colheres, é porque ela precisava só de 2 colheres para comer. Então, o processo de introdução alimentar é um processo até de autocontrole de quem alimenta, de não querer colocar sua expectativa na criança. Porque quando a gente faz isso, a gente acaba dizendo, come só mais uma colher. Ela começa, mais uma colher, mais um pouquinho. Aí quando for lá na frente, a criança não tem mais capacidade de se autorregular. E aí começa a comer em excesso. E aí pode sim levar à obesidade. Então, assim, basear a alimentação
em alimentos in natura e minimamente processados é um passo. Não querer criar referências a partir de você do quanto a criança deve comer, porque ela tem a capacidade de se autorregular. Então, deixar a criança demonstrar os sinais e daí respeitar esses sinais e dizer, opa, não quer mais comer, tá ok. Entendeu? São passos que lá na frente você vai agradecer, porque não vai ser aquele comedor que a gente chama de comedor descontrolado, que não consegue entender quando acaba a fome e quando começa o excesso. Então, respeitar isso na criança vai ajudar muito lá na frente a não ter quadro de obesidade, por exemplo. Aí, deu uma parada aqui. Liusca tá carregando. Eu vou ver aqui a pergunta. Mandaram uma pergunta na caixinha. Foi a Mona Lisas. Ela perguntou como saber se meu filho está comendo o suficiente. Eu vi uma pergunta aqui na caixinha que foi bem semelhante à da obesidade. Que ela perguntou como saber se meu filho está comendo o suficiente. Então, assim, você jamais saberá. E eu acho que os pais e cuidadores que estão nessa live têm que se conformar com esse fato. É como eu digo nas minhas consultas. Crie unicórnios, crie plantas, crie tudo, mas não crie expectativa quanto à quantidade de comida que a criança vai comer. Porque isso somente ela vai saber. Então, seu papel de cuidador, seu papel de pai, de mãe, é de oferecer alimentos de forma variada, da forma mais variada possível, de todos os grupos alimentares, alimentos coloridos. Então, o seu papel é esse, de garantir uma alimentação saudável para a criança. Agora, quem define o quanto vai comer daquele alimento é a criança. E aí, se a gente não interferir, ela tem plena capacidade de entender o que ela precisa para se alimentar, para crescer e se desenvolver. Então, realmente, isso é uma pergunta que não há resposta. E isso é algo que os pais têm que trabalhar em si. Porque, às vezes, a gente vem de processos alimentares que a gente foi obrigado a comer mais um pouco, a gente tinha que comer até raspar o prato. E a gente enraiza dentro de nós esses conceitos, essas concepções que estão equivocadas. Ah, mas meus pais fizeram assim e tá errado. Naquele momento não era errado para eles, mas a gente já sabe hoje em dia que é errado querer forçar a criança a comer, querer dizer para ela comer mais um pouco, porque ela tem capacidade de autorregulação. E quanto mais a gente respeita o processo alimentar da criança, maiores são as chances de sucesso daqui até para frente, até o futuro, até a fase adulta da criança. Ninguém perguntou mais nada. E sobre os desafios dessa introdução? Você tinha perguntado, eu anotei até alguns para falar. O primeiro deles é dar essa autonomia para a criança. Então, isso é um grande desafio para os pais e eu acho que eles têm que trabalhar desde o início da introdução alimentar o processo de dar autonomia. Então, mesmo a criança mesmo a família que opta pela introdução alimentar tradicional, que é amassar, amassar os alimentos e ofertar para a criança, ainda assim eu posso dar autonomia para essa criança. Então, eu posso dar a colher para ela tentar pegar, eu posso apresentar o alimento na sua forma in natura, mesmo ela comendo em papinha, justamente para ela fazer as associações dentro da cabeça dela que aquilo que ela está comendo é aquilo que ela está vendo. Isso, inclusive, é muito importante, porque quando eu oferto em papinha, eu acabo tirando toda a característica do alimento. Só que se eu apresento para ela, mesmo que ela não vá comer a parte inteira, de forma inteira, ela consegue fazer a associação, a ligação. E aí, enquanto eu estou alimentando a criança, eu posso dar para ela pegar. Então, essa autonomia no processo é importante para o sucesso. É um desafio muito grande para os pais, porque eles vêm de 6 meses em que a criança era totalmente dependente. E aí, a partir daqui, dar essa autonomia acaba sendo um pouco difícil. Mas se você consegue entender que isso é importante no processo, o sucesso acaba vindo de forma bem feliz para toda a família. Respeitar o tempo da criança também é um desafio.
Porque, como eu disse, às vezes a família acha que porque fez 6 meses tem que comer, ou porque fez 9 meses tem que fazer isso, enfim, os marcos, né? E acabam botando datas para esses marcos. Só que a gente tem que entender que cada família tem o seu tempo. Então é importante, o meu filho chamando, é importante que a criança tenha o seu tempo de aprender. Então, ela não vai aprender da noite para o dia comer, ela não vai da noite para o dia comer tudo que está no prato. Então, eu esperar o tempo da criança, respeitar esse tempo da criança é fundamental para o sucesso da introdução alimentar. Então, ofertei hoje, a criança não comeu nada, amanhã ela comeu só uma colher, depois de amanhã não comeu nada. Isso é normal no processo de introdução. Então, a criança não vai comer maravilhosamente bem desde o início. Tem dias que ela vai comer melhor, tem dias que ela vai comer menos, tem dias que ela não vai comer nada. Porque o processo de alimentação, como eu disse, é complexo e a criança precisa estar bem para o processo. Então, às vezes, ela vai estar num processo de gripe, às vezes, ela vai estar pós-vacina, às vezes, ela vai estar com muito sono. Então, são momentos em que a criança não vai comer. E a gente tem que respeitar esse tempo dela. Ela não vai morrer de fome, porque, como a gente disse, o leite materno é o principal alimento da criança. Então, tem vezes que ela vai preferir o leite por conta desses estresses diários, né, para ela, e ela vai conseguir se alimentar desse leite. O leite ainda vai ser o mais importante. E se ela não comer, não vai ser algo tão grave. O importante é sempre ofertar o alimento, porque também não pode ser assim, não comeu hoje, não vou ofertar nada amanhã. Não, tem que sempre estar ofertando alimento. Tem dias que ela vai comer melhor, tem dias que ela vai comer melhor, e isso faz parte do processo. A gente respeitando o tempo da criança, com certeza a gente consegue transpor e fazer uma introdução alimentar de sucesso. Compreender que a introdução alimentar é um processo. Então, os pais têm que começar a quebrar essas não barreiras, mas essas concepções de introdução alimentar. Como eu disse, a gente vem de introduções alimentares, às vezes, não tão respeitosas, de uma alimentação que a família, às vezes, nos impôs. E aí a gente até tem muitos pais que vêm para atendimento comigo que são muito seletivos, justamente porque vieram de processos ruins de introdução alimentar, processos equivocados. E aí não entendem que é um processo, não entendem que a criança precisa aprender. E para aprender leva tempo. Então, assim como ele vai demorar a andar, ele vai demorar a aprender a comer. E isso é normal. E se eu entender que é um processo, que não é de um dia para o outro, fica muito mais fácil eu passar por esse processo. Então, eu entendendo isso, 50% do processo, entender que realmente vai levar tempo, que realmente a criança não engaja tão rapidamente, que nem sempre ela vai comer, mas se ela fez toda a interação com o alimento, isso já é processo de introdução alimentar. Então, se eu entender que isso é um processo longo, fica mais leve para a família, fica mais leve para os pais nesse processo. E a importância que eu anotei, né, como quinto, a importância do envolvimento de todos. Então, é assim, não é porque só a mãe que alimenta a criança que necessariamente só a mãe precisa entender que é um processo que tem que fazer de certa forma. Não, todos ao redor da criança precisam entender esse processo de introdução alimentar, esse processo de fome e saciedade, esse processo da criança conhecer através do toque, através da sujeira e ajudar no processo. Então, o pai, se ele não oferece alimento, mas ele pode ajudar a limpar. A avó, quando vai lá, pode ofertar alimentos in naturas para a criança. Então, todos que estão ao redor dessa criança precisam ser envolvidos justamente para o sucesso. Porque, às vezes, só a mãe conhece, só a mãe vai na consulta nutricional, só a mãe recebe as orientações, aí chega lá na casa dela e aí as pessoas da família têm todos aqueles preconceitos, preconcepções de introdução alimentar e acham que a Nutri tá fantasiando uma forma de introdução alimentar, mas aí lá, comigo não foi assim, eu comi e não morri. Então, aquelas velhas frases que a gente escuta. E que eu sempre gosto de dizer que a gente não está criando sobreviventes, a gente está criando pessoas que vão ter uma relação saudável com a comida. Que hoje a gente observa que muitas pessoas não têm essa relação saudável. E a gente quer que essa criança que está começando a comer tenha essa relação saudável. Então, para ela ter uma relação saudável,
precisa desse processo respeitoso de introdução alimentar. Mas é importante que todos entendam, porque se só a mãe vai na consulta e fala, ah, a Nutri falou isso, isso e isso, mas a família já tem concepções formadas, dificilmente a mãe sozinha vai conseguir fazer um processo respeitoso. Então, envolver todos é importante para que não existam tantos desafios no processo. Me deu uma travadinha. Mona disse que tem algumas perguntas. Isso, tem uma pergunta aqui na caixinha que eu vou ler. Já li a da Mona Lisas e tem uma da Michelle. Ela pergunta o que é janela imunológica e quando ela acontece. Ela perguntou o que é janela imunológica e quando acontece. Então, a janela imunológica, a gente diz que começa mais ou menos com 5 anos e meio, 5 anos não, 5 meses e meio da criança e vai até mais ou menos 8 meses e meio, 9 meses. É o que a gente chama de janela de oportunidade, em que se a gente ofertar alguns alimentos para a criança, o risco de alergia alimentar é menor. Não quer dizer que a criança não vai ter alergia, mas quer dizer que ali dentro daquela que a gente chama de janela imunológica, o risco vai ser menor. Então, por que que é importante ofertar o ovo já aos 6 meses? Já é o início da introdução alimentar, porque a criança está nessa janela. E aí, se eu ofertar o ovo, as chances de alergia são menores. Assim como se eu ofertar, por exemplo, o amendoim, que tem um grande risco de alergia. Aí muitas mães perguntam como é que eu ofereço amendoim para a criança? Se o amendoim é bem pequeno, pode causar engasgo. Eu posso triturar e fazer uma farofinha e ofertar, entendeu? Então, nessa janela, o que acontece é justamente isso, o risco de alergia alimentar ser menor. Contudo, um dos poucos alimentos que não tem tanta segurança de ser ofertado mesmo na janela imunológica são os leites e derivados. Então, por isso que a gente opta por só ofertar após 1 ano. Mas, assim, outros alimentos já têm a possibilidade de ser ofertados já na janela para diminuir o risco de alergia. Mas, assim, se for uma criança que vem da herança alérgica muito, muito forte, muito presente, por exemplo, os pais são alérgicos, aí quando for ofertar alimentos altamente alergênicos, como o ovo ou o amendoim, por exemplo, aí tem que ter um acompanhamento de um profissional alergista, justamente para garantir a segurança da criança. Entendeu? Aí a gente faz as orientações, mas a gente orienta a família justamente também a ter todo essa defesa, esse respaldo por trás. Deixa eu ver se tem mais alguma. Eu vou ver aqui na caixinha se tem. Não, eram essas duas, eu já respondi. Então, alguém tem mais alguma pergunta? Eu acho que não, né? Então a gente encerra a nossa live agora. Agradeço muito a sua participação, viu? A gente ficou muito feliz quando você aceitou. Foi uma honra imensa pra gente. E agradeço também a quem ficou aqui assistindo a live com a gente. Muito obrigada a todos, viu? Tá, obrigada também pelo convite, obrigado pelo espaço, obrigada a todos que participaram. Vou tentar salvar aqui, tomara que eu consiga, que não aconteça nada, e aí vai ficar salvo, mas o pessoal da enfermagem também vai tentar salvar no perfil de vocês, não é? Isso. A gente vai deixar lá salvo. A gente vai pegar o link dessa live que você vai salvar no seu e a gente vai postar no nosso Instagram. Tá, ok. Então é isso. Igualmente. Tchau. Tá. Deixa eu ver aqui como encerra.